Domingo lindo, sempre uma alegria estar aqui. Que Jesus nos envolva e nos auxilie, nos dê condições de compartilhar na manhã de hoje um pouquinho do seu evangelho, um pouquinho dos ensinamentos que ele nos traz. O ambiente está bem favorável de fluidos, não sei se vocês estão sentindo, amorosos, tranquilos, uma espiritualidade muito amorosa está aqui com a gente nesse momento. E isso é muito gostoso, quando a gente abre o coração e se dispõe a receber, a bênção do alto vem abundante para todos nós. Nós estamos numa casa espírita. O que isso significa? Que dentro desta casa existe um entendimento do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, que é a doutrina dos Espíritos. Muitas coisas têm sido ditas e escritas, coisas lindas e importantes. Mas hoje de manhã me ocorreu a dizer e a lembrar que a doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec em seus 5 livros que aqui estão, mais as revistas espírita. Então convém que todo aquele que queira conhecer a doutrina, que conheça Allan Kardec, conheça os livros por ele escritos, que são os livros dos Espíritos, que é a doutrina dos Espíritos, coordenada por Jesus, o nosso mestre maior. Porque como a gente pode construir um edifício se não começar pela base, não é mesmo? Então as obras de Kardec são as obras básicas. Alguns dizem, eu tenho dificuldade, de ler Kardec. Por isso tem os grupos, tem as salas de estudo que nos auxiliam a ler essas obras. Porque depois que a gente conhece as obras básicas, nós podemos ler qualquer outra obra e a nossa razão, o bom senso e o entendimento vai trazer luz para aquilo que a gente está lendo. E compreender e discernir se aquilo que está escrito é doutrina espírita ou não. Porque doutrina espírita está codificada nas obras básicas de Kardec. E aí a gente está pronto para ler várias obras e ter discernimento. Dito isso, cumprida essa solicitação, vimos hoje, à luz dos acontecimentos que a Terra vem passando, os nossos corações têm tido informações de diversos eventos, sejam em nossas famílias, sejam no núcleo familiar que nós vivemos, sejam em outros ambientes. As pequenas tragédias do cotidiano ou as grandes tragédias da sociedade. Jesus, o nosso mestre maior, segue tranquilo e como um grande comandante dessa barca que é a Terra. Isso significa dizer que nada acontece fora das leis de Deus, fora de uma programação justa, amorosa e perfeita. Nós não tínhamos esse entendimento até conhecer a doutrina espírita, que vem clarear para nós todos um pouquinho do tema desta manhã. Felizes aqueles que choram. Tem muitos temas que a doutrina espírita aborda. Temas de ecologia, temas de meio ambiente, temas propriamente científicos. Tudo que você pensar que possa existir hoje no tempo moderno, tem algum texto de Kardec que fala sobre isso. Contudo, nada é tão urgente quanto falar do coração humano. Falar das nossas dores, das nossas dificuldades e trazer um pouquinho de lucidez e entendimento, a fim de que a gente supere aquelas nuvens densas de tempestade e olhe acima, o céu azul e o sol que brilha, apesar das nuvens densas e da tempestade. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus e no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, os 2 evangelistas narram que certa feita
Jesus subiu ao monte e começou a pregar. E neste dia, ele disse desta forma, segundo os evangelistas: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. O Mateus diz assim. Aí o Lucas segue narrando. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres no espírito, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Eu confesso para vocês que antes de conhecer a doutrina, eu tinha bastante dificuldade de compreender por que Jesus estava falando isso. Como que eu posso ser feliz quando eu estou sofrendo? Que lógica maluca é essa, né? Aonde há alegria no sofrimento, na dor, nas durezas da vida, a minha grande, muito maior ignorância do que ainda é hoje, me trazia uma grande dificuldade. E depois de compreender que a nossa vida não se limita a esse corpo físico, que nós somos espíritos, lentamente nós vamos trazendo a entendimento de que o nosso sofrimento tem a medida exata da nossa imperfeição espiritual. Dizem os espíritos que o sofrimento é consequência do nosso atraso moral, da nossa indiferença diante das leis de Deus. Disto se supõe que, sendo Deus justo, perfeito e bom, toda a sua criação assim o é. Mas mesmo assim continua a pergunta: por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Se a gente pede uma licencinha e recorre agora à ciência, trazendo no entendimento o que é a dor, quando a gente vê nas revistas internacionais de dor, nos estudos e pesquisas sobre dor, o principal tema antes de estudar a dor é entender a dor. Por que a dor existe e o que ela é? Numa perspectiva física, a dor é proteção. A dor é um sinal fisiológico de que existe algum prejuízo psíquico ou físico em determinado organismo. Então, a dor é uma sinalização de que algo está errado com o seu corpo, algo está errado com o seu psiquismo. E a dor em si não é o problema, é uma sinalização de um problema que está por trás da dor. Quando eu tenho uma dor de cabeça, é um sinal neurológico que indica algum problema neural, algum problema de pressão, algum problema físico. Então a dor é nossa amiga. Se nós não sentíssemos dor, nós não sobreviveríamos. Porque a dor, ela nos protege. Só que a dor, como nós dissemos, ela é apenas uma sinalização. É um indício de um problema que é maior, que está por trás. E graças a ela que incomoda, nos ajuda a descobrir a forma de melhorar aquele distúrbio. Trazendo para a nossa realidade espiritual os nossos sofrimentos morais, as nossas dores físicas, psíquicas, emocionais e espirituais, são sinalizações de que nós não estamos vivenciando os ensinamentos que Jesus nos trouxe no Evangelho. Jesus nos ensina todo um compêndio de tratamento de saúde. Lá reside todos os ensinamentos que nós precisamos para ser feliz e conquistarmos o que ele chamou de reino dos céus. Que aqui a gente já aprendeu que não é um lugar, o reino dos céus é um estado de espírito,
é uma conquista da alma. Portanto, toda vez que eu tenho dificuldade para perdoar, uma vez que Jesus nos ensina que o perdão é da lei de Deus, eu vou sentir a consequência dessa minha atitude contrária à lei. O sofrimento decorrente da mágoa, da raiva, daquele sentimento de ódio, de rancor, oriundos da minha dificuldade de perdoar, de compreender o outro na miséria do outro, porque eu ainda não tive olhos para ver a minha própria miséria. E o que é miséria? Miséria é ausência, é falta. Então, miséria moral, o que é? Falta de amor, falta de vivência da caridade, da paciência, da tolerância. Falta de despertar esses valores da alma, que jazem em cada um de nós, latente a ser desenvolvido. Então, o sofrimento vem me sinalizar que eu ainda não estou amando o suficiente. E quando a gente vai no Evangelho de Mateus entender um pouquinho desse amor, quando Jesus disse: eis que eu vos dou o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como eu não posso dar aquilo que eu não tenho, o amor que eu preciso desenvolver para o próximo precisa ter sede na minha divina alma. Eu preciso desenvolver a consciência de um amor incondicional comigo mesmo. Respeito, perdão, tolerância, paciência com o meu divino espírito. Com a luz da humildade, do equilíbrio na oração, eu vou compreendendo que eu sou um filho de Deus, que eu sou amado, que eu sou uma centelha divina em evolução, em desenvolvimento. E na medida que eu vou trazendo para a consciência esse amor profundo, incondicional, com o meu próprio espírito, esse amor vibra e irradia para todas as minhas relações. Portanto, o caminho é para dentro. Despertar os valores do nosso próprio espírito. A vida nos convida a todo instante para esse despertar. Através de experiências, de provas e expiações. Dizem os bons espíritos, uma vez que o planeta, que está em transição, ainda está na vibração de provas e expiações, ascendendo para um planeta de regeneração. Mas como nós ainda estamos vibrando na frequência das provas, vamos desdobrar e entender, para a gente conseguir entender o Sermão do Monte. Qual a diferença de provas e expiações? Expiar, de uma forma bem simples, é colher. Tudo aquilo que se planta, se colhe. Todas as experiências que o meu espírito na eternidade, em suas diversas experiências físicas, experimentou de prejuízo, sobretudo à comunidade ou a terceiros, diz a lei que está na nossa consciência, que aquele espírito que prejudicou vivencie o prejuízo a fim de aprender a lição, para que não caia no mesmo erro e rume na evolução em direção ao amor. Isso é expiação, donde se compreende que nós não somos vítimas da vida. Nenhum fenômeno que te assola a existência, seja no teu mundo íntimo, no teu mundo físico,
no teu grupo familiar ou na comunidade na qual estás inserido, nada acontece por acaso. Porque, como diz Albert Einstein, Deus não joga dados com o mundo, não existe acaso. É o magnetismo da lei universal que atrai as situações para que a minha consciência consiga assimilar os valores divinos através daquela experiência. E aí Jesus vem nos acudir. Poxa, mas será que somente com a dor e o sofrimento que o meu espírito vai conseguir assimilar as leis de Deus? Não haveria um outro caminho? Não haveria uma possibilidade diferente, uma vez que Deus é amor, bondade, misericórdia e justiça? Ainda bem que Jesus disse que sim, quando ele diz: porque o amor cobre a multidão dos pecados. Olha que lindo. O objetivo da lei é o aprendizado do amor, da caridade. E se eu posso experienciar a lição no sofrimento, é bem verdade, muito lindo, que eu também posso experimentar essa lição no trabalho edificante no bem. E é por isso que a insígnia da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Que salvação? Nos salvar-nos dos nossos próprios defeitos. Nos salvar-nos das nossas próprias imperfeições. E é por isso que o convite sempre é: caridade, caridade, caridade. Se está doendo, caridade. Se está chorando, escuta a voz, caridade. Se está sofrendo, não te esqueça da caridade. Porque se existe uma programação de uma revivência de uma experiência infeliz nesta tua encarnação, é fato que se tuas mãos estiverem imbuídas no trabalho no bem, na vivência da caridade, com o objetivo interno, honesto e verdadeiro de se melhorar, manda a misericórdia divina que a lei seja revista. Que as provas e os desafios por você, na sua consciência encarnatória planejados, sejam repensados, uma vez que a lição do amor está sendo aprendida através do trabalho. Olha que lindo! Isso é misericórdia. Isso é misericórdia divina. A misericórdia de Deus caminha lado a lado com a responsabilidade. Se queres apelar para a misericórdia divina, não te esqueça da tua parte no trabalho que te compete no bem. Quanto nós poderíamos evitar em choro, lágrima e sofrimento, se tivéssemos o entendimento de que a preguiça, a má vontade, a indolência, a lei do mínimo esforço, hoje tão cultuada na vida moderna, são câncer no nosso espírito. Tudo é movimento na natureza. O rio que não corre para o mar se torna um lago pútrido, cheio de doenças. O vento que não se movimenta não leva o pólen para polinizar outras flores e frutos. Tudo é movimento na natureza. Os nossos corpos físicos que animam a vida material do nosso perispírito está constantemente com o coração batendo. O sangue está fluindo. Os nossos centros de força espiritual estão em constante movimento, em sintonia com os fluidos externos e com o conteúdo da nossa alma. Tudo é movimento, é dinâmico, é ação. E é por isso que a paralisia, a preguiça, a má vontade, isso sim são as doenças da vida moderna. Quando eu não desperto para a importância
do estudo, do trabalho, de movimentar o meu psiquismo na direção de objetivos claros, de despertar da consciência, de evolução. E aí nós vamos compreendendo que não tem a ver com religião, tem a ver com uma decisão pela espiritualidade. Seja onde você estiver, é preciso acordar. No versículo 40 do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, quando Jesus desperta a filha de Jairo, que segundo os familiares estava morta, ele diz: não está morta, apenas dorme. Senta do lado da cama, pega a mão da menina e diz: desperta-te, menina. E a menina imediatamente acorda e desperta. Todos ficam maravilhados porque tinham dado como morta. E ela ressurge. Irmãos, para além do fenômeno da catalepsia, que hoje a gente sabe, tem uma lição profunda aí. Jesus vem na terra acordar o nosso espírito. Desperta, ó tu que dormes, diz o apóstolo Paulo. Levanta-te dentre os mortos. Nós caminhamos no planeta hoje, encarnados, como zumbis. Esquecidos da nossa verdadeira essência. De quem nós somos. De onde nós viemos. E para onde nós vamos. Nós somos espíritos divinos. Somos seres de luz, de amor, almas divinas, com o destino certo, na direção do amor, da alegria, da compaixão, da bondade. Por que estamos distraídos, perdidos e sofrendo com as coisas da matéria? Como se a matéria fosse o nosso único e pleno objetivo e a espiritualidade apenas alguns minutos de experiência religiosa. Não. A religião é apenas um instrumento. O objetivo é o despertar da espiritualidade. Fazer conexão com a tua divina alma, despertar os teus valores espirituais em sintonia com um mestre maior que vibra através de múltiplos benfeitores anônimos que estão para todos nós, para nos amparar, nos auxiliar, nos ensinar, nos ajudar. Ninguém está em desamparo. A solidão é uma ilusão. Ninguém está sozinho. Em verdade, estamos bem rodeados por uma nuvem de testemunhas, diz o apóstolo. Todos nós estamos rodeados por encarnados e desencarnados, que sintonizam na mesma faixa de frequência que os nossos pensamentos. Hoje, mais do que nunca, é tempo de maturidade e de consciência. Já não é mais o momento de nos colocarmos como crianças à espera do pão que será trazido pela mãe. A mamãe colocava a comidinha no prato, preparava a comidinha e colocava na boca. Quando a gente cresce, a gente busca a própria comidinha. Se a gente não precisa plantar e colher a comidinha, a gente pelo menos tem que ir lá no mercado comprar. E se você não vai preparar, tem que ir lá comprar um marmitex. Mas tem que levantar. Tem que ter atitude. Tem que acordar. Não vai vir pronto. É hora de conhecer com consciência as suas necessidades. Se você sabe que veneno vai trazer prejuízo e falência para o seu corpo, e você opta por uma comida saudável, porque é mais nutriente para o seu organismo, por que continuamos alimentando pensamentos tóxicos e negativos? Não é uma loucura?
Se vem um pensamento infeliz, uma ideia tóxica, um pensamento que te traz sofrimento, para que alimentá-lo? Se aquilo vai aumentar a chaga de sofrimento que já está aberto em você. Ame-se, respeite-se e traga sempre a cada sofrimento, a cada pensamento negativo, para pensamento. Eu sou filho de Deus. Eu sou amado por Deus. Eu nasci para evoluir e ser feliz. Esse pensamento é passageiro e temporário, porque a minha realidade é eterna. É vida e vida em abundância. E se está difícil fazer sozinho, corre numa leitura edificante. Corre levantar do sofá e vai fazer uma atividade no bem. Nem que seja aguar as plantas do quintal. Nem que seja escrever uma mensagem bonita a alguém. Nem que seja preparar uma refeição para quem você ama. Não fique parado, movimente-se. Movimente o seu psiquismo, as suas emoções, porque esses pensamentos negativos, essas sensações, são encrustamentos, é energia parada, que fica obstruindo o fluxo da luz divina. Não permita. Você é autor da sua vida. Você é responsável pela sua felicidade ou desdita. E tudo na lei requer trabalho. A solução não virá pronta de mão beijada. A comidinha não vai vir pronta mais. Vamos despertar e acordar e compreender que cabe a nós irmos em busca da nossa espiritualidade, do nosso despertar. O trabalho no bem vai aos poucos acordando em nós os valores divinos que estão no Evangelho de Jesus. E nós falamos das expiações, mas e as provas? Não falamos que é provas e expiações? O que são as provas? Existem dois entendimentos que eu consigo perceber. Pode ser que tenham muito mais. Existem as provas que são testes, como numa escola. Será que você aprendeu a lição da paciência? Vem a prova para te testar. Será que eu aprendi a lição da tolerância? Vem uma prova, uma situação de vida para experimentar, para testar. Mas outro dia eu estava na sacada lendo sobre provas e expiações. Eu tenho certeza que todo mundo já pensou sobre isso, mas como eu sou muito atrasada, eu só percebi há pouco tempo. Tem a questão da prova de experimento mesmo. Sabe quando você diz para uma criança, prova esse quiabo? E ela faz aquela careta. E aí você diz assim, mas você nunca provou? Nunca experimentou para saber se é gostoso, para saber se não é gostoso? Não teve a experiência para saber se gosta ou se não gosta? Isso também é prova. Experimentar novas atividades, experimentar e se pôr novos desafios, testar as suas possibilidades. Quantas possibilidades lindas e dons jazem adormecidos em cada um de nós. Que aquele bichinho da preguiça e da má vontade não deixa despertar. Quantas coisas boas eu poderia estar fazendo e não estou fazendo. Quantos dons lindos eu posso despertar em mim em qualquer idade. Sempre é tempo. Nunca é tarde. Porque o Espírito é eterno. Parece que eu ouvi alguém falando, não dá mais tempo. Dá tempo sim. Experimentar-se. Se conhecer. E conhecendo os próprios limites. E aí você vai por aqui, ixi, aqui eu não dou conta, aqui não foi para mim. Tá bom, conheceu, não deu, volta.
Deixa eu tentar do lado de cá. Olha, andei mais um pouquinho. Parece que trabalhar com crianças eu tenho jeito. Ai, parece que trabalhar na sopa é um negócio que eu gosto de fazer. Ai, eu percebi que eu gosto dos animais, eu vou começar a despertar para cuidar dos animais. E se de repente eu não dou conta sozinho, eu vou estimulando outras pessoas. Olha quanta coisa linda a gente pode fazer e não faz. Quantas intuições o teu anjo da guarda, o meu anjo da guarda nos dá. E vem aquela ideia. Aí você começa a pensar, aí depois, deixa quieto, não vai dar certo. E você mata aquele canal de provas e experimentações lindas que poderia dar lindos frutos. Não, a gente prefere ficar chorando pelo espinho que está colhendo e que plantou no passado. Ao invés de acordar e começar a fazer novas semeaduras, novas plantações, sem preguiça. Está colhendo espinho? Paciência, vamos colher esses espinhos, afinal fui eu mesmo que plantei. Está doendo, está apertando, está difícil? Levanta, vamos que vamos, não desista. Porque tudo passa. Vai passar. Toda tempestade, por mais pesada que seja, ela passa. E é por isso que Jesus falou lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O saber e o não saber sofrer. Sabe por que felizes os que choram e ai daqueles que riem porque chorarão? Porque quando a gente está colhendo os frutos amargos dos nossos próprios erros do passado, hoje eu entendo, depois de muito sofrer, que é tempo de alegria. Sabe aquela voz que fala, segura as pontas, está acabando. Já já passa. É isso. Já já passa. Não lamente. Não se coloque como criança. Respira. Confia. Tenha fé. Porque passa. E se souberes com dignidade vivenciar as provas e expiações que nós mesmos buscamos, o sol brilha. E novos horizontes se abrem. E as coisas se tornam diferentes. Mãos que trabalham, mãos que oram, psiquismo voltado para o bem dos teus amigos, da tua família. O que custa levar uma florzinha para sua esposa? Ela bem vai levar um grande susto. Mas o que custa? O que te custa fazer com carinho aquela refeição que você sabe que teu filho, teu marido gosta? Não se apegue a agradecimentos. Não espere gratidão de ninguém. Isso é vaidade. Isso é orgulho. Vamos superar essa etapa. Faz o bem e continua a tua estrada. Não espera recompensa. Nisso jaz. Aos poucos a gente vai colhendo o golinho de felicidade que a terra nos pode proporcionar. E como eu sempre digo, eu costumo dizer para o pessoal, a gente faz 1 milhão de atividades durante o dia. 1 milhão de atividades durante o ano e durante a vida. Mas a gente nunca esquece daqueles momentos e ações que deram um calorzinho na alma. Lembra do calorzinho na alma? Aquela coisinha que você fez por alguém sem interesse nenhum, sem espera de recompensa nenhuma. E que aquela pessoa ficou tão feliz, tão contente, tão satisfeita, que você sai andando, parece que uma onda de felicidade te inunda. Vamos pegar gosto nisso.
pegar gosto em fazer os outros felizes, plantar sorrisos, plantar coisas boas. É bem provável que durante a plantação a gente vem vindo colhendo espinho, mas colhe, vai passar. Levanta a cabeça, segue sempre. Porque a vida segue mais bela e linda. E cada prova é um buril de luz, como diz Emmanuel. Golpe aqui, golpe ali, outro mais e mais outro, um golpe de outro golpe se aproxima. E aquele mármore sem forma se transforme em divina beleza e obra-prima. Nós estamos sendo, aos poucos, lapidados, refinados. É um toquinho aqui de luz, é um dissabor ali, te convidando a experimentar a paciência, a tolerância, o perdão, o sacrifício. Eu tinha dificuldade para entender o sacrifício. Vem de uma tradição religiosa da Igreja Católica que tinha uma outra perspectiva de sacrifício. Depois a gente vai aprendendo um pouquinho mais e compreendendo. A palavra sacrifício, ela tem um sentido profundo. E aos poucos a gente entende que o preço do amor, a conquista do amor na alma, vem à custa de vários degraus e um deles é o sacrifício. Sacro, que é sagrado, ofício, que é trabalho. Sacrifício, trabalho, que é sagrado. E o que é sagrado? É aquilo que é divino, que é dentro das leis. Então, todo o trabalho que me conduz ao bem, mesmo que me custe silenciar o ego, o orgulho, a vaidade e os meus desejos mais secretos. Mães entendem o que é sacrifício. Pais também. Sacrificar o sono por amor ao pequenino que chora. Mas tem outros sacrifícios que nós vamos fazendo durante a vida. É preciso sacrificar o orgulho para fazer brilhar a humildade. E Jesus fala, bendito sejais vós, bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito do Evangelho são os humildes. Tem a ver com humildade. Tem a ver com compreender o outro como um irmão como eu. E jamais se achar superior ou inferior a ninguém. A humildade se sente confortável em qualquer lugar. Porque não se compara. Está tranquila. Porque sabe que embora já tenha passado por grandes caminhos, muitas estradas ainda o esperam. Somos viajantes da eternidade. Estamos aprendendo. Então não faz sentido se comparar. Nosso modelo, vede Jesus. Nós outros aqui somos apenas companheiros de jornada. Cada um tem sua estrada. Cada um tem sua rota única, não se compare. Por que a Universidade de Harvard tem publicado vários estudos relacionados às redes sociais e eles fizeram uma pesquisa em 3 universidades nos Estados Unidos com relação ao Instagram? Está lá, publicado, pode procurar na internet. E eles deduziram que eles pegaram um grupo de universitários que faziam muito uso do Instagram e viram quanto que aumentou o índice de depressão enquanto mais as pessoas olham o Instagram. O problema não está no Instagram. O problema está no sujeito que, ao olhar aquelas vidas fake, cheia de filtros, fotos maravilhosas, vidas irreais, começa a se comparar e dizer, nossa, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho assim, mas eu nunca vou fazer uma viagem dessa e tal, e coisa, e vai se deprimindo. Só que percebe a trama de mentiras?
É muito engraçado quando você vê os bastidores das fotos no Instagram. A foto tá linda, cheia de filtro. Vai ver a foto verdadeira. É no fundo da casa, é normal, uma vida normal. Mas parece uma paisagem de revista. Não nos comparemos. Você é único, especial e um ser lindo de luz, uma divina alma. Sem comparações. Defina e delineia os teus objetivos possíveis nessa trajetória encarnatória. Os seus. Teu marido é o dele, do teu irmão é o dele, da tua namorada é a dela, do teu filho é a dela. Qual é o seu? O que é possível para você? Façamos uma revisão de consciência. Quantas coisas eu já aprendi até hoje? Tenta lembrar os episódios difíceis pelos quais você já passou, os momentos de alegria, os momentos de aprendizagem, as bobagens que a gente já fez, quanta coisa errada a gente já aprontou, mas já foi, não vai voltar. Olha para frente. Não posso fazer isso de novo. Isso aqui não deu certo. Sendo arquiteto da própria vida, com consciência. É isso que a doutrina espírita nos convida. Consciência. Tomar a sua vida em tuas mãos e planejá-la com base de dados de realidade. Sem querer ser aquilo que ainda não dá conta. E nem também ficar se martirizando, se achando a pior das criaturas. Sem drama. O que eu sou? O que eu já consegui? O que eu posso? O que eu posso conquistar? E vamos caminhar. Vamos caminhar com alegria, pensamento positivo, coração sempre voltados para o amor, para o bem e a caridade. Tudo que é contrário a isso vai nos causar sofrimento. Então sejamos inteligentes. Trabalho no bem. Oração. Um dia de cada vez. Tem muita comida boa no mundo, mas o que sustenta mesmo é o arroz com feijão. Não precisamos inventar a roda. O Evangelho está aí para todos nós. Ele é igual para todos nós. Vamos conhecer esse Evangelho, ter intimidade com esse Evangelho, vivendo-o, não apenas lendo, com alegria e boa vontade. Um ótimo domingo a todos. Muito obrigada.